Continuando o que nós nos propusemos a fazer, que é divulgarmos um pensamento, ou pelo menos alguns pensamentos, sobre as obras do Ramatiz, a pergunta que surgiu para nós foi: ainda sobre a mediunidade, Ramatiz faz citações em outras obras para ilustrar e encaminhar o leitor e o questionador. Nós escolhemos o livro Elucidações do Além, livro de 1964. Atualmente, a gente adquire com facilidade em qualquer parte do Brasil e algumas partes do mundo, né, principalmente em Portugal. Então, o livro trata da predestinação espiritual do Brasil, logo no iníciozinho. E essa predestinação, um dos itens que nós temos que trabalhar em nós, e é um compromisso de todos nós que estamos no Brasil, é divulgarmos o compromisso espiritual, mas sem aquele peso de uma nação, de um torrão pátrio. Fazemos parte de uma sociedade chamada Planeta Terra. Então, o Elucidações do Além trata muito do sacerdócio crístico. Ali o Ramatiz nos incentiva a despertar nossa essência divina, sairmos daquela mediunidade de interesses humanos, interesses corriqueiros, coisas assim, que nós sabemos que diante da lei de causa e efeito, já que nós abraçamos o Evangelho cristão de Jesus como o nosso guia, nosso mentor, então, transformar o nosso sacerdócio em um sacerdócio verdadeiramente evangélico. Em Elucidações, nesse livro também, o Ramatiz trata sobre a amplitude do intercâmbio espiritual. Em função da nossa evolução, nós temos aí, precisamos estar nos desapegando da forma para que a nossa mente entre em outros planos e outros pontos energeticamente mais lúcidos, mais luminosos, sem a forma. Então é uma tendência natural nós cultuarmos a forma. Um exemplo, vamos bem clássico, nós cultuamos Jesus. Dependendo da imagem que nós criarmos, nós estaremos com nossa alma numa frequência melhor ou muito mais baixa. Cultuarmos a cruz com o símbolo da dor não faz bem à saúde, nem espiritual, nem a biológica. Agora, se nós temos o símbolo da cruz para sentirmos o simbolizado, transformando o Evangelho em vida, então esse símbolo tem um valor especial. O Ramatiz, nesse livro também, ele trata como deveriam ser as sessões mediúnicas. Isso aí nós vamos passar assim suavemente, porque nós pretendemos comentar um pouquinho o que o Ramatiz fala no livro A Vida no Planeta Marte. A Vida no Planeta Marte. E ele ali nos elucida o que hoje ainda é comum nós irmos aos templos religiosos, muito mais pela busca de soluções de problemas existenciais em Marte. O Ramatiz já elucida qual é o valor sagrado de estarmos reunidos para juntos sentirmos o pulsar da vida, o pulsar do cosmos. Ainda nesse livro, ele trata sobre o perispírito. Às vezes o médium, que a pergunta foi sobre a mediunidade, às vezes o médium tem até uma certa lucidez com o espírito. É um cérebro já bem trabalhado, às vezes é um intelectualizado, mas o perispírito sobrecarregado de toxinas dificulta muito a comunicação interplanos. E nesse livro, o Ramatiz sinaliza para nós. Ele também valoriza muito o valor sagrado da oração, mas não a oração convencionada pela religião ou pelas religiões. Orar, palavra latina, quer dizer abrir a boca. Então, o espírita consciente,
os reencarnacionistas, aqueles que já sabem que toda ação gera uma reação, devem transformar o seu falar em verdadeira oração. Por isso que tem aqueles que oram, e às vezes até ficam chateados, achando que estão orando para o santo errado, porque não tem saída, não tem solução, não tem retorno às suas orações. É que ele usa de maneira muito dual. Uma hora ele fala para exaltar, uma hora ele fala para criticar, para apontar erros. Uma hora o tom da voz dele tem a sacralidade da vida, uma outra hora é um azedume eterno. Uma hora ele dá um sorriso que resplandece na consciência de todos os seus semelhantes, principalmente os mais próximos. Tem uma hora que o mau humor, Deus me livre, nem vamos nos deter nesse item. Então, Ramatiz trabalha também nesse livro sobre a psicometria e a radiestesia, duas mediunidades ou dois meios do homem se melhorar, a psicometria e a radiestesia. E aí ele se detém naqueles itens, né? E nós temos aí o que aqui para nós aqui é um pouquinho mais, é de pouco uso. Nós temos notícias de que os lamas, quando vão reencarnar com a predestinação de conduzir o Tibete, ele já deixa ali algum objeto ou alguns objetos imantados com as suas energias. Então, a psicometria permite que o médium treinado, ao tocar num objeto que foi magnetizado ou que fez parte de uma outra pessoa, ou de uma outra personalidade, tanto faz, ele conseguir reproduzir a origem daquele objeto e as emanações energéticas que ele recebeu. A radiestesia já é mais conhecida por todos nós, porque ela faz, vamos dizer assim, ela mede a radiação. Então, com a gente, de acordo com a nossa vida, com a nossa alimentação, com os nossos vícios, com as drogas que nós usamos, nós temos aquela noção do que vai acontecer medindo o corpo áurico em torno de nós. Quantas mãos que, ao mesmo tempo que se elevam, que são elevadas para suplicar aos céus a bênção para os seus semelhantes, daqui a pouco aquela mesma mão está sendo usada para finalidades escusas, considerando que todos nós queremos crescer. E o Ramatiz encerra o livro sobre os fenômenos, falando sobre os trabalhos de fenômenos físicos. Evidentemente que já está fora de moda, aquilo que já é comum, mas o Ramatiz não cita nesse livro, mas o Pietro Baldi cita. Ainda temos centros espíritas trabalhando a chamada materialização. É válido, todos nós somos livres. Mas o Pietro Baldi fala, já estamos no terceiro milênio, já é época de espiritualizarmos a matéria, porque não há mais tempo para querermos materializar espíritos. O Ramatiz nesse livro também valoriza magnificamente a música nos trabalhos mediúnicos, músicas elevadas. Ele até faz uma comparaçãozinha e nós podemos já dar um pulinho logo em Marte. Como deve ser uma música voltada para o crescimento interior? A música em Marte já não tem mais aquela tendência natural à nostalgia. É música, como diz Ramatiz, mentalista. É música para trabalhar a mente, trabalhar a alma, trabalhar o ser, e ela ser deslocada, transcender para vencer os planos mais densos e interagir com a fonte da vida. E ele, o Ramatiz, encerra, nós vamos encerrar esse item falando sobre que não existe a morte do espírito, embora algumas fontes do conhecimento social admita que o espírito que não crescer, o espírito rebelde, ele se desintegra no todo. Isso não acontecerá. Só se Deus não fosse perfeito. Então, ele sendo Deus perfeito, todos os mecanismos são utilizados para que o espírito melhore-se, cresça, abrace os seus semelhantes, ame-se para ter a condição de amar
ao Criador sobre todas as coisas e às criaturas como a si mesmo. Elucidações do além, então, ainda trabalha um pouco, ilustra, e a lei de causa e efeito, que ele ainda ilustra muito, né? O valor sagrado da dor, ele também trabalha nesse livro. Então, vamos ficar por aqui, pedindo a Deus que logo, logo nós estejamos mais lúcidos com elucidações do além.